Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Esse é um seminário de verão Rema. A gente não é uma aula Rema, amém? Quando nós temos o seminário Rema, nós temos ministrações inspiradas nas matérias Rema, ok? Depois nós vamos ter aulas demonstrativas e aí você vai provar de uma aula Rema. Mas hoje você vai ter, esses dias que seguem, ministrações baseadas nas matérias que o Rema nos fornece e nos inspira para isso, amém? E o tema desse ano é inspirações, como você já deve ter visto. Nós estamos falando sobre ser inspirados. E para que nós sejamos inspirados, nós vamos passear em algumas matérias, entre elas as manifestações do Espírito, ser guiado pelo Espírito, relacionamento através da oração, e aprove a minha parte de trazer uma base inicial para você, para que a gente possa caminhar. O que na realidade você vai receber hoje, eu creio que grande parte aqui já tem a prática e talvez você só vai ser acrescentado no conhecimento, mas eu creio também que o Senhor preparou um banquete também para algumas pessoas que vão receber uma ferramenta poderosa para que a gente possa ter relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Nós temos algumas maneiras de ter o nosso relacionamento com o Pai, o nosso relacionamento com o Espírito. Na realidade, na dispensação que nós estamos, essa dispensação agora é uma dispensação do Espírito Santo. Nós estamos num período onde o relacionamento direto nosso é com o Espírito Santo. Jesus esteve nessa terra, ele andou por essa terra, ele trouxe ensinamento, uma mensagem, cumpriu o propósito dele aqui, que era nos resgatar, trazer a ponte que nos ligava de novo a Deus, e ele subiu aos céus e está sentado à destra do Pai. Muitas vezes falamos para uma criança, e é natural falar isso, não tem nada de errado, que Jesus mora no nosso coração. Mas Jesus não mora no nosso coração no sentido de habitar. Jesus mora no nosso coração no sentido de reinar, de ser Senhor. Amém? Mas Jesus está sentado à destra do Pai. O Pai está no trono, da onde ele nunca saiu, nunca sairá, que é o centro de todo o universo. Ele que rege todas as coisas. E ele, aquele que está hoje conosco na dispensação terrena, é o Espírito Santo, cobrindo toda a terra, para todo aquele que crê em Jesus possa recebê-lo. Amém? Então, nós vamos tratar sobre esse tempo com o relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Nós falamos ao Pai, pedimos ao Pai em nome de Jesus, mas o nosso relacionamento de inspiração, ele nessa dispensação é trazido pelo Espírito Santo e pela palavra. Óbvio que nós conhecemos a palavra e ela por si só já é inspirada e já é capaz de nos conduzir e nos guiar. Mas para aquilo que é específico, que talvez na palavra esteja de forma genérica, o Senhor providenciou um consolador e um ajudador, aquele que nessa terra estaria nos conduzindo e nos guiando para algo específico, para aquilo que é peculiar seu, para a sua circunstância, que talvez esteja tratado na Bíblia de forma genérica. Então, o que nós vamos aprender nesses dias é usufruir desse mecanismo, dessa ferramenta que já está à nossa disposição. Amém? Para que a gente possa usufruir dessa ferramenta, a primeira coisa que nós precisamos entender é como receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi separado do homem, o Espírito de Deus foi separado do homem por conta do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, quando o homem resolveu desobedecer a Deus e obedecer à serpente, obedecer ao maligno, ele se afasta da vontade de Deus, e por conta dessa desobediência, o Espírito de Deus que habitaria nele não poderia mais habitar, porque o homem havia morrido espiritualmente. Quando ele desobedece a Deus, ele tem a primeira morte espiritual. Então ele se separa do Espírito de Deus. E depois, por consequência, a morte natural, que é a separação do Espírito do corpo.
Mas nessa morte espiritual, o Espírito de Deus não pôde mais habitar com o homem, por conta do pecado que o separava. Nós conhecemos um processo grande, mas entendemos que Jesus foi enviado a essa terra justamente para reconciliar, fazer a reconciliação desse espírito com o espírito do homem. Então, quando Jesus vem à terra, ele paga, eu vou fazer essa abertura de forma bem resumida, mas ele paga o nosso pecado, ele paga o nosso escrito de dívida, ele traz sobre ele toda a maldição que era para o homem, e ele traz sobre ele, em Gálatas 3 diz que ele se faz maldito em nosso lugar, e Jesus não podia ser maldito porque ele não havia pecado. A única forma de Jesus ser maldito era ser pendurado no madeiro, porque havia sobre o madeiro essa incumbência de que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito. E quando ele é pendurado no madeiro em nosso lugar, ele se entrega, ali ele é maldito, ele é amaldiçoado, que é a maldição, a ausência de bênção. Ele viveu, Jesus estava com Deus desde o início, no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ele provou de todo o tempo de ser abençoado. Mas quando ele vai para esse madeiro, ele abre mão dessa bênção, e por abrir mão dessa bênção ele se torna maldito, ou seja, a ausência da bênção. Toda vez que nós pensarmos em algo que é ruim, você nunca vai pensar que Deus criou algo ruim. Na realidade, a Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom. A ausência daquilo que Deus criou é que é o ruim. Então Deus não criou a pobreza, Deus criou a fartura. A ausência da fartura é a pobreza. Deus não criou a doença, Deus criou a saúde. A ausência de saúde é doença. Da mesma maneira, Deus não criou a maldição. Deus criou a bênção, mas a ausência da bênção traz a maldição. Amém? Da mesma maneira que se não há luz, há trevas. Mas a Bíblia fala sobre a criação da luz. Mas havia trevas. Mas a ausência da luz é que é trevas. Então, a ausência daquilo que Deus é, daquilo que Deus criou, se torna o que é mal. Amém até aqui? Então Jesus recebe essa maldição sobre a vida dele. E quando ele recebe essa maldição, ele vai ao inferno, ele tem a morte espiritual, ele se separa de Deus pela primeira vez em toda a eternidade, vai até o inferno, o lugar daqueles que morreram sem Deus, mas a morte não pode detê-lo, porque não havendo pecado, não era legal ele ficar lá. E o Espírito de Deus é liberado para buscar, tirar ele desse lugar. O mesmo Espírito que hoje habita dentro de mim e de você, é esse Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que fez aquela explosão, aquele terremoto, esse poder que a gente chama de dunamis, que retirou Jesus dentre os mortos, ele vem habitar dentro de nós. Então, Jesus paga esse preço, e a partir do momento que ele paga esse preço, agora o ser humano pode receber de volta o Espírito Santo por dentro. Amém até aqui? Eu hoje preciso ser didático, amém? os que são da casa, às vezes, né, vão me ajudar nisso. Então, na realidade, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós quando Jesus conquista a nossa salvação. Conquistada a nossa salvação, após a ressurreição de Jesus, os discípulos recebem o sopro de Jesus, aonde eles recebem o Espírito por dentro. Ok? Então, vamos ler esse episódio, porque ele vai te ajudar a se localizar. Amém? Eu preciso fazer só essa introdução. João 20, 22. Você pode abrir lá comigo? João, capítulo 20. A gente precisa começar bem da base, que é assim que você vai ver no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Toda a primeira aula, ela vai te dar uma base para você entrar no assunto que você vai começar depois de secar. Amém? E diz então que naquele tempo, ao cair da tarde, na primeira semana, Jesus aparece para eles, e no versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então Jesus está agora passando a incumbência para os discípulos de andar nessa terra como ele andou. Não mais só de acompanhá-lo, mas de andar nessa terra da mesma forma que ele andou. E aí ele diz que, no 22, e havendo dito isso,
para que eles pudessem ser como Jesus era aqui na terra, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Então os discípulos que estavam ali, os 11, eles recebem o Espírito Santo através desse sopro de Jesus. O Espírito Santo onde? Dentro. Diga comigo, o Espírito dentro. Que é o mesmo Espírito que você recebe quando você nasce de novo. Então aqueles discípulos 11 que estavam ali, eles nasceram de novo, recebendo o Espírito que era antes separado do homem por conta do pecado. Jesus veio, anulou o pecado, quebrou essa maldição e agora o homem pode receber o Espírito de Deus. Então ele sopra o Espírito de Deus dentro daqueles 11 homens. Lembra que um ficou de fora, Tomé não estava lá. Tomé não estava nesse dia. Por isso que Tomé, depois, quando ele chega, ele diz: eu só acredito vendo. Por quê? Porque Tomé ainda era um homem natural. Aqueles 11 discípulos se tornaram novos nascidos, seres sobrenaturais, assim como eu e você quando nascemos de novo. Então aqueles homens receberam o Espírito Santo por dentro e eles entenderam o que aconteceu. Tomé não recebeu esse Espírito nesse momento, e quando ele chega, ele diz: eu só acredito vendo. Não julgue Tomé, porque como homem natural, você faria a mesma coisa. Amém? Mas bendito aquele que crê sem ver, que somos eu e você que cremos sem ver, e recebemos esse Espírito através do novo nascimento. Nascendo de novo, o Espírito vem habitar dentro de nós. Então, temos um Espírito dentro de nós, que é o Espírito Santo, separado do homem pelo pecado, agora habitando de novo dentro de todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém até aqui? Glória a Deus. Então, temos o Espírito dentro quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Autorizamos, o Espírito é um cavalheiro, ele não possui ninguém, ele vem habitar dentro daquele que convida. E quem é aquele que convida? Aquele que diz: eu reconheço que Jesus pagou o meu pecado. Se Jesus pagou o meu pecado, o pecado já não me separa mais do Espírito, o Espírito pode habitar dentro de mim. Para quê? Para ser o consolador, o ajudador, aquele que vai te orientar, aquele que vai conduzir você, aquele que vai trazer a você clareza sobre as coisas. Por isso que quando você nasce de novo, aquela mesma Bíblia da semana passada que você não entendia nada, agora você entende. Agora aquelas palavras saltam no coração para você, ou alguém explica e você acha simples, porque agora você nasceu de novo. Os seus olhos espirituais foram abertos, você entrou no sobrenatural. A Bíblia diz que Nicodemos era um professor, um mestre de todo o processo antes de Jesus. Ele conhecia a palavra de Deus, mas quando ele reconhece em Jesus o poder, ele quer entender aquele poder de Jesus, mas quem sabe que esse entendimento não é pelo intelecto. Nós somos um espírito, nós habitamos num corpo e temos uma alma. O nosso corpo, ele percebe através dos sentidos, visão, tato, olfato, paladar, ele percebe através dos sentidos. A nossa alma através de sentimento, percepção, razão, mas quem fala com o nosso espírito é o próprio Espírito de Deus. Então, nesse caso, quando entendemos isso, estamos recebendo. Nicodemos pergunta: como eu posso ter o que você tem? Resumindo a você, para a gente ganhar tempo. E Jesus diz: é necessário nascer de novo. Ou seja, é necessário que o Espírito Santo venha habitar dentro de você. Nós vamos voltar nesse texto depois. Então, para nascer de novo, você precisa crer em Jesus como Senhor e Salvador, para que o Espírito tenha acesso ao seu homem interior, ao seu centro, ao seu coração, ao seu espírito. Amém até aqui? E dentro de você, o que ele vai fazer? Ele vai te guiar, ele vai te conduzir, ele vai tratar de você. Amém? Quando nós recebemos o Espírito Santo, o amor de Deus é derramado em nosso coração. Romanos 5,5 vai dizer que esse Espírito é derramado em nós, e o amor de Deus é derramado em nosso coração. Esse amor, esse Espírito derramado em nosso coração vai nos proporcionar viver com o fruto, vai nos proporcionar produzir o que a gente chama de fruto do Espírito.
O que é o fruto do Espírito? É a consequência, o ato consequente daquele que está seguindo o Espírito Santo. Nós temos obra da carne, que é aquele que segue a carne, que age segundo a carne. E temos o fruto do Espírito, que é aquele que age segundo o Espírito. Para saber que é um fruto do Espírito, temos 9 características, que você não vai aprender hoje, vai aprender no Rema, amém? São 9 características de um único fruto. Não são 9 frutos, é um único fruto que tem 9 características. Se o fruto tiver 7 características, é fruto? Não. Amém? Se o fruto tiver 8 características, ele é fruto? Não. Ele só é um fruto do Espírito se ele tiver as 9 características. Se não, é um limão que parece laranja, mas não é laranja. Amém? O fruto do Espírito ele precisa ter as 9 características que você aprende na matéria fruto do Espírito. Então, todas as características estão lá para que você entenda que aquela sua atitude saiu do seu espírito, foi guiado pelo Espírito Santo e não pela sua carne. Amém? Nós temos a palavra que separa o que é alma, o que é espírito, mas quando queremos entender o que saiu da nossa carne e o que saiu do nosso espírito, ou seja, o que cheira a morte, o que cheira a vida, a gente precisa fazer a prova das 9 questões. Tem que marcar um por um. Esse ato que eu estou cometendo, ele é um ato de alegria? Se é, ok. Ele tem longanimidade? Ok. Ele vai gerar paz? Ok. Aí você vai fazer os 9 quesitos. Se um deles não estiver ok, foi reprovado. Não é fruto do Espírito. Amém? Fruto do Espírito tem que ter as 9 características. Para que você precisa saber isso? Para quando você tiver que tomar uma decisão na sua vida, você preencha os 9 quesitos. Se não for, chuta que é laço. Amém? É obra da carne. Parece, mas não é. Amém? Só o pessoal com mais de 60 que riu, porque lembrou do Denorex. A galera mais nova não conhece. Mas parece, mas não é. Amém? Fruto do Espírito é somente aquilo que tem as 9 características que você aprende na matéria em Gálatas 5. Então, o Espírito vem habitar dentro de nós para quê? Para que eu e você produzamos o fruto. Ok? Nossas atitudes, nossa vida, para nós mesmos, para nossa edificação. Mas existe uma outra estação, uma outra condição do Espírito Santo, que se chama o Espírito sobre. O Espírito dentro, diga, é para mim mesmo, para minha edificação, para eu ser conduzido. E o Espírito sobre, diga, é para o outro. É para eu testemunhar Jesus. Então eu recebo o Espírito dentro para transformar a minha vida. E eu recebo o Espírito sobre para transformar também, além da minha vida, a vida das pessoas através do testemunho que Jesus está vivo. Deu para entender? Espírito dentro, Espírito sobre. Amém? Então é o mesmo Espírito Santo em 2 ações diferentes. Uma dentro, para mim, para me edificar, para me conduzir, para me guiar, para me consolar, para me ajudar. E a outra, o Espírito sobre, para quê? Produzir evidências de que Jesus está vivo, atingindo a vida de outras pessoas. Amém? Então, entendendo essa breve abertura, a gente vai falar um pouco hoje sobre esse Espírito sobre, que na realidade nós chamamos de revestimento de poder, que é o batismo do Espírito Santo. A palavra batismo significa imersão. Você está imerso em algo, você está envolvido em algo. Então são vários batismos que a Bíblia cita. Batismo do arrependimento é o batismo de João Batista, preparando o homem para o Messias. Ele não está mais em evidência, já caiu de moda porque o Messias já veio, amém? E aí a partir do Messias nós temos o batismo em Jesus, que é o quê? Quando você nasce de novo e você é inserido, imerso no corpo de Cristo. Nós publicamos esse batismo quando nos batizamos nas águas. Quando nós vamos à água, ficamos imersos e saímos da água, significando a morte e ressurreição de Cristo. Nós estamos vivendo o batismo das águas,
que é um batismo que publica o primeiro batismo. Eu nasci de novo, fui batizado no corpo de Cristo, fui imerso no corpo de Cristo, e agora vou publicar isso como? E sendo imerso nas águas, aonde eu vou publicar aquilo que já aconteceu por dentro. E o quarto batismo que a Bíblia diz é o batismo com fogo, é o batismo do Espírito. O próprio João Batista anuncia: eu sou aquele que batizo nas águas, mas vem aquele que vai batizar com fogo. O fogo do quê? Do Espírito. Amém? Então há um batismo do Espírito Santo. Aquele que quando o Espírito vem sobre nós. Para quê? Para nos tornar capazes de produzir evidências de que Jesus está vivo. Amém? Glória a Deus até aqui. Então, quando falamos desse batismo do Espírito Santo, nós estamos falando de nada mais do que um revestimento de poder. Diga comigo, revestir. Revestir significa vestir novamente, fazer uma nova vestimenta, cobrir mais uma vez. Amém? Você nasceu de novo, você é um em Cristo, agora vai haver um revestimento, uma nova cobertura sobre a sua vida, uma nova vestimenta sobre a sua vida, para que você ande testemunhando que Jesus está vivo. Como é que eu testemunho que Jesus está vivo? Produzindo as mesmas obras que ele produzia. Expulsando demônios, curando enfermos e agora também falando em outras línguas. Amém? Até aqui isso chama revestimento de poder. E aonde foi anunciado esse revestimento de poder? Ele começa a ser anunciado de forma bem clara lá em Lucas. Deixa eu abrir aqui com você. Lucas, eu creio que 24, se você já puder ir abrindo. Lucas, a minha Bíblia resolveu demorar a abrir, mas está tudo bem. Glória a Deus. Lucas, capítulo 24. Jesus vai dizer, Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos. E ele está dizendo aos discípulos aquilo que aconteceu. E ele diz no versículo 48, vós sois testemunhas dessas coisas que ele contou. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Se nós formos olhar o outro evangelho no final, nós vamos ver que Jesus vai estar dizendo sobre curar enfermos, expulsar demônios, ou seja, fazer aquilo que ele fazia. Aqui ele usa a expressão, vocês vão ser testemunhas, ou seja, a mesma coisa. Vocês vão fazer aquilo que eu faço aqui. Aquilo que eu estou fazendo agora, vocês vão produzir as mesmas evidências para que todos saibam que eu não morri, eu morri, ressuscitei e estou vivo. Produzir evidência. Então ele diz, mas não saia daqui. Vocês já nasceram de novo. Vocês já têm o Espírito dentro. Mas agora eu preciso colocar algo sobre vocês. Uma nova vestimenta. Uma nova cobertura. Algo vai vir sobre vocês para que vocês produzam testemunho. Amém? Para que vocês produzam evidência. E ele diz, então, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Qual a promessa? A promessa de Joel. Amém? Que nós vamos passar por ela. Eu estou fazendo a abertura e a gente vai passar. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Diga comigo, revestimento de poder. Amém? Quando nós vamos ver isso em Atos 1, abre lá comigo em Atos 1, o iniciozinho do livro de Atos, que é o próprio Lucas que está escrevendo também. O livro de Atos é uma continuação da história, basicamente, do livro de Lucas. Ele passa para o livro de Atos, e ele vai começar o livro assim. Ele primeiro se refere a Teófilo, mas depois no 2 ele diz, até o dia em que, depois de haver dado mandamento, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, foi levado às alturas. Aí ele vai dizer, deixa eu achar aqui, versículo 7, ele diz aquilo que compete ou não compete, e no 8 ele diz, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui o livro de Atos está repetindo o mesmo episódio
aonde Jesus está dizendo, vocês vão receber esse revestimento de poder. Aquilo que me capacita a andar nessa terra dessa forma, vocês também vão receber. Lembre de uma coisa, até os 30 anos de idade, Jesus esteve nessa terra como homem, amém? Jesus abriu mão de toda a sua glória, da sua divindade, veio na terra como homem. Estando na terra como homem, ele estudou, comeu, fez tudo que um homem faz. Até os 30 anos, Jesus anda como um homem, se destaca no conhecimento da palavra, se destaca no procedimento, mas não anda no sobrenatural. Você não vai ver nenhum relato de Jesus fazendo algo sobrenatural até os 30 anos. Aos 30 anos, Jesus vai para o batismo das águas, o batismo de João, no caso, né? O batismo de João, que representava o arrependimento, e ele, como judeu que era, precisava cumprir o batismo. Quando ele sai desse batismo das águas, a Bíblia diz que o Espírito vem sobre ele como uma pomba. Diga para mim, o Espírito veio como? Sobre ele. Amém? Jesus estava nessa terra como homem. E o Espírito agora vem sobre ele. No caso de Jesus, como uma pomba. Com a aparência de uma pomba. No aspecto de uma pomba. O Espírito vem sobre ele. A partir desse momento, Jesus começa a andar no sobrenatural. Somente a partir desse momento, que o Espírito vem sobre ele, ele passa a andar no sobrenatural. E aí Jesus vai ser conduzido pelo Espírito ao deserto, vai ser tentado por Satanás, vai resistir à tentação, depois volta. Nós vamos ver o primeiro milagre dele num casamento, mas também vamos ver Jesus entrar numa sinagoga e dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. Aí ele começa a descrever o chamado dele. Mas o que ele anuncia? Agora que o Espírito está sobre mim, eu vou fazer todas essas coisas. Amém? Então diga, para produzir evidências do Espírito, para produzir evidências que Jesus está vivo, eu preciso receber o Espírito Santo sobre mim. Amém? Dentro para mim mesmo, sobre para testemunhar. Ok? Então, estamos aqui nesse episódio, onde Jesus está dizendo que eles não deveriam sair daquele lugar para receber o Espírito Santo. A promessa de Joel. Nós vamos ler daqui a pouquinho, assim que meu tablet parar de implicar comigo, a gente vai para lá. Mas, passando sobre isso, em Atos 2, abre lá comigo, vira uma página aí. Atos 2, eles estavam obedientes no lugar onde Jesus mandou estar, e diz assim, ao cumprir-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E eu quero que você observe aqui, havia um evento naquele dia. Diga comigo, havia um evento. Deus gosta de evento. Por que Deus gosta de evento? Porque Ele reúne pessoas com o mesmo objetivo. E quando estamos reunidos no mesmo lugar, com o mesmo objetivo, o Espírito vai se manifestar. Amém? Então Deus gosta de evento. Deus tem uma agenda de evento. Não é só o pastor da Igreja Verbo da Vida de Campo Grande que tem agenda de evento. Deus gosta de evento, porque evento reúne. E a reunião daqueles que creem iguais promove coisas que Deus pode fazer. Amém? Então você não está aqui à toa. Você não está aqui numa agenda natural. Você não está aqui porque quinta-feira você não tinha o que fazer. Você não está aqui simplesmente porque você não tinha programa. Você está aqui porque na agenda de Deus havia uma reunião onde Ele iria se manifestar. Amém? Então, reunidos naquele lugar, num dia de evento, que trazia pessoas de diversos lugares, Deus promovia esse evento, trazia pessoas de diversos lugares para algo que ia acontecer. E Ele reúne esse povo em Pentecostes, manda todo mundo esperar naquele lugar, ou seja, marca dia, marca hora, marca evento, só não faz inscrição porque na época não tinha. Amém? Mas se tivesse online já fazia também, para não ter erro de alguém perder. E de repente, diga comigo, de repente. De repente para quem? Porque Deus já não sabia? Já não estava na agenda dele?
Então, de repente, Deus vai ser sempre para nós, querido. Deus já sabe o que Ele tem para você. Basta você obedecer o comando. Basta você aceitar o convite da agenda dEle. Basta você fazer a instrução que Ele mandou você fazer. Amém? E de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então, Jesus já tinha subido aos céus, e Jesus disse, é preciso que eu vá para que o Espírito venha. Jesus subiu aos céus e o Espírito vem em Jesus como uma pomba, nesses homens como línguas de fogo. Línguas de fogo, eu imagino algo que venha do céu lambendo, né? Línguas de fogo, porque afinal de contas viria aquele que viria batizar com fogo. Esses primeiros tiveram esse privilégio de receber o batismo do Espírito Santo como línguas de fogo. E esses homens começaram a ter a evidência de falar línguas estranhas, dialetos estranhos, algo que eles mesmos não entendiam, mas que de forma sobrenatural, cada um que estava naquele lugar entendia na sua linguagem. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, e agora é dialectos, conversação, fala, discurso, linguagem, língua ou linguagem própria de cada povo. Mas o que ele está dizendo aqui? Cada um ouvia aquela linguagem diferente, mas entendia na sua própria linguagem local. Ou seja, traduzia no caso, entendia no caso, na sua própria linguagem. Mas a língua que estava se falando era uma língua estranha, mas ele entendia daquela forma. Línguas estranhas não é uma língua que você vai falar em português, em inglês, em francês, não é isso. Eles falaram línguas estranhas e as pessoas entendiam na sua linguagem, que poderia ser português, inglês, etc. Amém? Para quê? Porque era algo espetacular. Línguas de fogo, linguagem estranha, você entendia na sua língua. Falava-se uma língua só, estranha, e cada um entendia na sua língua. O contrário do que aconteceu na Torre de Babel, onde todos falavam a mesma língua e de repente ninguém mais entendia um ao outro. Porque ali Deus queria fazer o quê? Espalhar. Agora Deus reuniu. Agora Deus estava chamando o povo para ter uma única linguagem, a linguagem do Espírito. Amém? Então é algo de forma espetacular, sobrenatural. Deus gosta desse negócio espetacular. Deus gosta do sobrenatural quando é necessário para que aquele que ainda não crê, creia. Então isso foi feito naquele momento. Então recebeu-se esse batismo do Espírito Santo, e esses homens que eram homens comuns, como eu e você, lembra de Pedro, vacilava a beça, lembra de João, bravo, eles se transformam agora. Pedro agora, um homem iletrado, um pescador, fala para 3.000 pessoas, fala para milhares de pessoas, de forma espetacular, a ponto das pessoas reconhecerem que não cabia um homem iletrado falar daquela maneira. Diga para mim, testemunhando, produzindo evidências. Ele começou a produzir evidências que não era mais ele. Ele falando era aquele que negava Jesus para 3 ou 4. Agora ele assume Jesus na frente de milhares e convence essas pessoas, da mesma maneira que Jesus fazia. Jesus pregava e as multidões queriam ouvir. Agora Pedro, que antes era um pescador simples, grosseiro, agora Pedro vira uma pessoa que fala e as multidões se convertem. Uma evidência de que não era mais ele puro, que o Espírito estava sobre ele. E nós vamos ver várias evidências em todos os discípulos, mostrando que após o Espírito sobre, eles produzem evidências de que não são mais eles o comportamento, mas é o comportamento de Jesus. Estevão sendo apedrejado, pede para perdoar. Querido, eu não sei se você faz poesia com isso. Eu ganhei uma pedrada na vida e doeu muito. Eu não sei, morrer apedrejado deve ser uma dor insuportável, a ponto de alguém dizer, perdoa. Nesse momento de dor, significa que não era mais ele ali. O Espírito estava sobre ele, produzindo evidência de um comportamento que só Jesus podia ter. Mas ele estava se comportando daquela forma. Agora o Espírito vem sobre ele. Amém até aqui? Nós vamos ver essa evidência também na vida de Paulo. Nós vamos ver essa evidência na vida de João. João, que manda descer fogo, agora chama você de filhinho amado, porque o Espírito Santo faz isso. Glória a Deus. Amém?
Glória a Deus que Ele faz esse tipo de coisa. Então nós vamos entender que esse batismo do Espírito Santo, ele é o batismo que vai nos transformar em algo para produzir evidência, para testemunhar. Fechando, Espírito dentro para mim mesmo, para a minha edificação, para o meu crescimento, para que eu produza o fruto do Espírito. O Espírito sobre, para que eu produza evidência, para que eu alcance a vida dos outros. Nós costumamos dizer de forma romântica que o Espírito dentro vai produzir as 9 características do fruto do Espírito, e o Espírito sobre, de forma romântica, vai produzir os dons, as manifestações. Romântica que eu digo porque o assunto é mais extenso do que isso. Mas de forma abreviada, as manifestações vão surgir por conta desse Espírito sobre que produz evidência. Amém até aqui? E por que isso é tão importante? Esse Espírito que agora só habitava em nós, ele agora vem sobre nós e ele promove essa mudança na nossa vida. Joel 2:28, abre lá comigo, por favor. Lembra que a gente falou da promessa? Havia uma promessa. Joel, capítulo 2, versículo 28. Você achou? Diga glória a Deus. Eu sou cheio do Espírito. Se eu não sou ainda, você hoje. Amém? E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Sobre a carne de quem? Toda. Diga sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visão. Até sobre servos e sobre servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Se você é adepto de inclusão e diversidade, está tudo aqui nesse versículo. Amém? Aqui tem servos e servas, homens e mulheres, em posição de ordem ou em posição de submissão, jovens e velhos. Então todos receberiam, toda a carne receberia. Não é uma promessa para os sacerdotes, não é uma promessa para os 5 dons ministeriais apenas, não é uma promessa para o pastor, o ministro, é uma promessa para todo aquele que nele crê. Todo aquele que é nascido de novo, que crê em Cristo Jesus, ele pode receber esse Espírito sobre, porque se ele já tem o Espírito Santo e ele crê, ele pode receber o Espírito sobre. Para quê? Para produzir evidência. Por que o diabo luta tanto contra o batismo do Espírito Santo? Porque ele vê o inimigo dele recebendo uma arma que pode acabar com ele. Então ele vai dizer para você, não compra, não pega essa arma, porque essa arma não é boa, mas é porque essa arma é para acabar com ele. Então ele sabe que a partir do momento que você recebeu o Espírito dentro, você está selado. Ele já não tem alcance sobre você, mas quando você recebe o Espírito sobre, você vai desfazer as obras dele. Você vai tocar na vida de outras pessoas, e ele não quer. Amém? Então todo o ensinamento possível para que você não viva isso, vai ser produzido, vai trazer para você, usando textos fora de contexto, para que você abra mão desse revestimento que o próprio Jesus prometeu aos seus discípulos. Amém? No primeiro batismo do Espírito Santo que nós vemos, como uma pomba. No segundo, como línguas de fogo. E a partir de agora, nem pomba nem línguas de fogo. Agora a gente vai ver o batismo do Espírito Santo através da imposição de mãos e da pregação da palavra. A partir desse momento, todo o batismo do Espírito Santo que você vai ver na palavra, no livro de Atos inteiro, você vai ver o batismo do Espírito Santo através da imposição de mãos ou da pregação da palavra. Enquanto eu estou aqui pregando, se você crê, você recebe. Amém, queridos? Mas ainda existe também a possibilidade da imposição de mãos. São as duas formas bíblicas de você receber o batismo do Espírito Santo. Eu tenho testemunho na minha vida das duas práticas. Tanto de impor as mãos sobre as pessoas e elas serem batizadas, como ter o testemunho de alguém que ouvindo um CD, da época do CD, diga, havia CD, ouvindo um CD no carro de uma ministração muito semelhante a essa pessoa dirigindo, foi batizada no Espírito Santo. Amém? Porque pela pregação da palavra tem. Então, a pomba foi para Jesus, línguas de fogo para os discípulos e para nós. A pregação da palavra e a imposição de mãos. Amém?
Glória a Deus até aqui. Você está conseguindo pegar tudo aí para que a gente possa chegar no momento onde você vai entender o que isso representa para a sua vida? Porque o que é importante? Lembrar que nós estamos falando sobre sermos inspirados. E se vamos ser inspirados, vamos receber o quê? O sopro do Espírito, a direção do Espírito, algo que vem de dentro de Deus para nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele perscruta o mais íntimo de Deus, para trazer até a nós toda a informação. Amém? Então o que precisamos ter com ele? Relacionamento. Como é o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Nosso relacionamento com o Espírito Santo vai ser na nossa linguagem natural, naquilo que entendemos, falamos a Deus, tratamos com Deus em nome de Jesus, mas com o Espírito Santo, como ele nos informa alguma coisa? Através da oração em outras línguas. Quando oramos em outras línguas, o nosso espírito ora de fato. Não vai passar pela nossa mente, pela nossa alma. Vai ser do nosso espírito, o Espírito Santo direto para o nosso espírito. Ok? Então, precisamos entender que essa é a forma da gente ser orientado para algo, ungido para algo. É através desse batismo do Espírito Santo. Lembrando lá, só para a gente entender uma pequena diferença. Abre lá comigo em João 3:3. Você conhece bem esse texto. Uma pequena diferença entre você viver numa condição sem o batismo do Espírito e com o batismo do Espírito. João 3:3, Nicodemos está perguntando como ele poderia viver como Jesus. E ele poderia ter as evidências que Jesus tinha, porque ele entendia, reconhecia Jesus como mestre, mas estava vendo na vida de Jesus um poder que ele não conhecia. E Jesus responde para ele em João 3:3. E disse-lhe Jesus: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então diga comigo, se não nascer de novo, não vê o reino de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo não está dentro. E se o Espírito Santo não está dentro, eu não consigo ver com os olhos de Jesus, eu não consigo ver o sobrenatural, eu não consigo ver o reino. Mas quando eu vou nascer de novo, quando eu confesso Jesus, eu passo a ver o reino. E aí você consegue entender aquilo que é sobrenatural. Por isso que mesmo quando o crente pensa que ele está desviado, ele ainda assim, o Espírito está dentro dele, e você pode falar de tudo, menos das coisas de Deus, que ele fala, não mexe com isso não, que você não entende. Quem conheceu já encontrou com um desviado assim. Pode falar de tudo, não gosta da igreja, não gosta do pastor, não gosta disso, estou machucado, estou isso, estou aquilo, não sei o quê, mas você vai falar alguma coisa de Deus, ele fala, não mexe com isso não, você não entende. Por quê? Porque ele já vê o reino. Ele sabe que existe um reino, ele sabe que existe o sobrenatural, porque nascido de novo, ele vê o reino. Amém? Então é necessário nascer de novo para ver o reino. Mas Jesus não termina aí. Nicodemos não entende, pergunta como que eu vou nascer de novo, não é um mérito agora, mas Jesus responde em João 3:5, uma segunda resposta, que parece ser a mesma, mas ela é um pouco diferente. Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Então, a gente tem uma linguagem simbólica aí, que tem uma pequena diferença. Ver o reino, nascer de novo, eu vejo o reino. Mas há um momento onde eu ganho autoridade para entrar no reino. E é quando eu vou nascer da água, que significa a palavra, e do Espírito. Ou seja, quando eu conhecer a água, a palavra em profundidade, quando eu tiver relacionamento com o Espírito. Aí eu vou entrar no reino. Qual a diferença de ver o reino e entrar no reino? Ver o reino, você se converte de novo, vai contar o testemunho da sua coleguinha. Ah, eu vi lá na igreja uma bênção. A moça foi curada, a moça orou e aconteceu. Porque a gente está vendo o reino, vai receber algumas coisas, você vai orar e vai ter. Quando é entrar no reino, quando você quiser, eu impus as mãos sobre ela e ela foi curada. Eu repreendi o demônio e ele teve que sair. Eu orei e aconteceu. Amém? É uma diferença de autoridade. Quando nós estamos nascidos de novo, nós vamos ver e entender o reino. Mas quando nós estamos imersos na palavra e no Espírito, nós vamos entrar com autoridade no reino. Amém? Então, nós estamos falando aqui sobre essa entrada com autoridade no reino, aonde nós vamos receber
do Espírito o poder de sermos testemunhas. E para a gente começar a encerrar, e eu quero que o Ministério de Música suba, glória a Deus, nós vamos ver que Lucas tratou sobre a promessa, o livro de Atos mostrou a promessa acontecendo, nós vimos os exemplos dos discípulos manifestando o poder através do Espírito Santo. Agora nós precisamos entender que existe um objetivo para isso. Isso não é algo somente para o crente ou o cristão se divertir, mas existe um objetivo. Lá em Atos 1:8, ele está dizendo que receberei virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então havia uma proposta, um propósito de ser testemunha, mostrar que Deus estava vivo, que Jesus está vivo. E quando ele vive tudo isso, eles estavam reunidos e cheios do Espírito Santo, lá em Atos 4, no versículo 31, vai dizer que eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então esse Espírito sobre ele também nos traz ousadia. Ele nos traz um relacionamento que nos torna ousados em saber que Jesus está vivo. É mais ou menos como você antes andava sozinho, agora você sabe que seu irmão mais velho está aqui atrás. E quando alguém mexe com você, está mexendo com ele. Então promove ousadia, porque você vai estar revestido desse poder. E no versículo 33 ele continua: e os apóstolos davam com grande poder, diga comigo, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então havia sobre eles o poder e a graça para manifestar Jesus vivo. Atos 4, do 13 ao 14, diz que vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra e indoutos, maravilhavam-se e reconheceram que ele havia estado com Jesus. O batismo do Espírito Santo, evidenciado na sua vida, através da sua ousadia, vai fazer com que as pessoas reconheçam que você esteve com Jesus. Lembra daquele adesivinho? Jesus está vivo, falei com ele hoje. Porque isso é promovido através dessa ousadia de quem tem relacionamento com o Espírito, de quem recebeu esse batismo do Espírito Santo. Agora, esse batismo do Espírito Santo é um prêmio de merecimento? Não. Batismo do Espírito Santo não é porque você merece. Não há o que você possa fazer para isso. Uma vez um mágico seguindo Jesus, ele queria comprar esse poder. Mas isso não é algo que se conquista através de obras, mas é algo que se recebe pela necessidade. Jesus nos deu a proposta de viver como Ele, e sabe que em você mesmo você não tem condição. E aí Ele oferece o batismo do Espírito Santo, o ajudador, o consolador, para quê? Para que você tenha condição de andar como Ele andou. Então o batismo do Espírito Santo não é por merecimento. Não há nada que você possa fazer, a escola bíblica dominical de frente e de costas, ler toda a Bíblia, você fazer a escola rema. Não é isso. O batismo do Espírito Santo é simplesmente você que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vai dizer: eu preciso e eu creio. São as duas palavras que você precisa entender: eu preciso e eu creio. Não é merecimento. Você não faz para receber, você recebe para fazer. Amém? Porque se você larga tudo, deixa tudo o que você fazia para receber o batismo, talvez você nem precise, porque você já é tão bom sozinho que nem precisa. Mas Deus entende que na sua fraqueza Ele tem como te fortalecer através desse Espírito que te capacita. Então não é por merecimento. Muitas pessoas perdem o batismo do Espírito Santo por não se acharem dignas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se você é salvo, você é digno. Não pelas suas obras, mas porque o preço que foi pago por você foi muito alto. Foi o preço do sangue de Jesus. E quando você diz que você não é digno, você está desvalorizando o sangue. Amém? Porque o seu preço foi alto. Você foi comprado por um alto preço. Não há como você não ser digno. Ainda que você erre, ainda que você tenha fraqueza, ainda que você tenha percepções erradas, ainda que você vacile em algumas coisas, você foi comprado pelo sangue. E não há como dizer que esse sangue não valia nada. Então não tem como você não valer. Amém?
você vale por conta do sangue que te comprou. E se você vale por causa do sangue que te comprou, independente das suas características, independente das suas fragilidades, das suas fraquezas, você é apto a receber revestimento de poder. Para quê? Para deixar de fazer o que você não quer fazer mais e para fazer aquilo que Jesus disse que você ia fazer. Amém? Então diga comigo, não é por merecimento, mas é por necessidade. Romanos 8, 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste aonde? Em nossa fraqueza. Então Deus sabe que você tem fraqueza. Amém? Deus sabe que você tem fraqueza e Ele quer te assistir nesse lugar. Então por isso Ele liberou o Espírito Santo, porque Ele diz: porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amém? Então esse Espírito, ele vem para nos auxiliar, nos revestir, nos dar capacidade, nos dar poder. E é revestir e vestir de novo. Não é o ato que acontece uma única vez. Você é cheio a primeira vez, mas você se reveste hoje, amanhã e todo o tempo, para que você esteja sempre com uma nova camada de poder, de uma nova cobertura daquilo que você vai precisar. Amém? Então, nós vemos aqui que em 1 Coríntios capítulo 2, do 4 ao 5, Paulo está dizendo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então a demonstração de espírito e de poder é necessário para sermos testemunhos de Cristo. Um cristão não pode ter medo de poder, não pode ter medo de manifestação de poder, porque o mundo vai demonstrar através dos seus deuses a manifestação do poder deles. Mas diga comigo, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Amém? E aí ele diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana dos homens, mas no poder de Deus. Abre lá comigo para a gente começar a concluir em Atos 19, do versículo 2 ao 7. Paulo, e porque algumas pessoas dizem que aquele batismo do Espírito Santo foi só para aqueles homens, porque tinham línguas de fogo. Então, se não tem línguas de fogo, não é mais para a gente. Mas a gente vai ver que na Bíblia, depois daquele batismo, vários outros batismos aconteceram. E algumas pessoas dizem: mas eu posso desejar isso? Não é Deus que dá para quem quer? Não, Deus já deu lá em Joel para todos, lembra? Para toda criatura, incluiu todo mundo. E aí, em Atos 19, Paulo chegando a um lugar, ele vai perguntar: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo, que já veio. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus, ou seja, foram inseridos no corpo de Cristo, creram em Jesus e foram inseridos. E depois de ser inserido no corpo de Cristo, no batismo de Jesus, eles, impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E o que eles faziam? Falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo os 12 homens. Aqui nós vamos ver o batismo do arrependimento de João, onde Paulo está dizendo: esse já passou, esse era antes do Messias. Eu tenho um novo batismo para você, que é você crer em Jesus e ser inserido no corpo de Cristo. Eles recebem esse batismo, eles são inseridos no corpo de Cristo. E aí Paulo não vem com línguas de fogo nem com pomba. Paulo impõe as mãos e eles recebem o Espírito sobre. Então os 3 batismos estão aqui exemplificados. A gente não tem o batismo das águas nessa ocasião, mas logo após o batismo, o novo nascimento, que é o batismo em Jesus, automaticamente eles poderiam receber o batismo do Espírito Santo. E não ficou dependendo de ter batismo nas águas. Não havia água naquele momento não havia uma circunstância favorável ao batismo nas águas. Mas aqueles homens receberam Jesus e automaticamente, ao receber a imposição de mãos, receberam o batismo do Espírito Santo. Amém? Nós não vemos aqui nenhum curso, nenhum preparatório, nenhum currículo, ninguém dizendo o que fez para receber. Paulo pergunta: em que foste batizado? Não, eu tenho mais para vocês. Eu tenho Jesus Cristo
e eu tenho o batismo do Espírito Santo para vir sobre vocês. Amém? Então nós vamos ver aqui que Paulo não só anunciava, como fazia com que se desejasse e distribuía. Então é algo que é para se desejar, é lícito desejar, porque é para toda a criatura. Amém? É para todo aquele que nele crê. E é lícito que se ofereça o batismo do Espírito Santo através da pregação da palavra e da imposição de mãos. Amém? Atos 19, que a gente leu agora. Então no versículo 6 diz: impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E o que eles faziam? Falavam em línguas e profetizavam. O falar em línguas não é o principal é o revestimento, mas é a evidência. Da mesma maneira que alguém pode ficar resfriado e não espirrar na sua frente, mas quando alguém espirra, é uma evidência de que pode estar resfriado. Então a evidência não é maior do que o fato. Amém? O espirro não é maior do que a gripe, num exemplo negativo. Da mesma maneira, a língua não é maior do que o revestimento, mas ela é a evidência de que você foi revestido. Então você vai expressar a evidência através do revestimento. Você foi revestido, naturalmente vai ser dado a você uma língua. Que quem fala, diga eu. O Espírito Santo não possui ninguém. O Espírito Santo não vai falar por você. Ele vai lhe conceder uma linguagem, ele vai lhe conceder uma fala. Muitas vezes uma vogal, muitas vezes um balbuciar, muitas vezes uma canção. Vai lhe conceder algo que você precisa dar voz. O ar para fora quem coloca é você. Amém? O ar para fora somos nós que colocamos. Mas quem conduz o linguajar, quem conduz aquilo que vai ser falado, não é a sua mente, é o seu espírito, revestido do poder. Amém? E para que essa oração em outras línguas que a sua mente não participa? Diga graças a Deus. Porque a sua mente não participando, o seu espírito recebe direto, sem intervenção. Amém? Quando a nossa mente está infrutífera, ou seja, não participando, quando oramos ao Senhor, oramos em outras línguas, não entendemos com a nossa mente, mas recebemos do nosso espírito. E a Bíblia diz que o nosso espírito ora de fato. Então, quando oramos de fato, recebemos de Deus as instruções dele. E quando, abre lá em 1 Coríntios 14, para a gente começar a concluir. E você que ainda não tinha o batismo do Espírito Santo, já vai preparando, já vai aí molhando a saliva, com a boca, com a saliva, porque hoje você vai falar, amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 14, versículo 2, diz assim: pois quem fala em outras línguas, não fala a homens. Diga, não estou falando, diga a pessoa do seu lado, não falo com você quando eu estou orando em línguas. Não é contigo. Eu estou falando com o próprio Espírito de Deus. Ele está me comunicando coisas, amém? Por isso, Paulo está instruindo aquela igreja. Se é para falar com os outros, profetize, porque aí você vai edificar os outros. Mas se é para edificar somente a você, é em línguas. Então a oração em línguas não edifica o outro, a não ser que se receba a interpretação. Oh, glória. Então, se não recebeu a interpretação, não edificou o outro, mas edifica você. Uma coisa não anula a outra. Há um momento de profetizar e edificar o outro. Há um momento de orar em línguas e edificar a si mesmo. Amém? Então ele está dizendo aqui que aquele que fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e o Espírito fala mistério. Mistério para quem? Para Deus? Deus tem algum mistério para Deus que ele não saiba? Então ele está revelando para quem? Para você. Diga, para mim. Aquilo que eu não sabia, que eu não entendia, que não passou pela minha mente, agora tem uma certeza dentro do meu coração. Algo chegou sem passar pela minha mente, uma informação de espírito para o espírito. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, 10 diz assim: mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então pensa, se o Espírito quando você ora em línguas, você fala com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus, o mistério que estava nas profundezas de Deus agora é revelado para você. Então, por que esse tema em Inspirados?
Porque como você pode ser melhor inspirado do que conversar com aquele que criou todas as coisas, conversar com aquele que conhece o íntimo daquele que criou todas as coisas, conversar com aquele que conhece você mais do que ninguém, porque ele que te criou. Então você quer ser inspirado? Ore em outras línguas. Receba o revestimento de poder. Porque quando você ora em outras línguas, o Espírito Santo fala com você. E o Espírito Santo traz notícias de quem? Das profundezas de Deus. Então não é o que o homem vê, o que o homem sabe, não é a circunstância, mas é aquilo que ainda está por vir, aquilo que já esteve, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele esteve no seu passado, Ele está no seu hoje, Ele está no seu futuro. Então não há nada que Ele não saiba dentro da profundeza dele. E o Espírito Santo é o carteiro que traz de lá e entrega para você. Amém? Eu preciso ter relacionamento com esse que carrega a carta. Eu preciso ter relacionamento com esse que tem acesso à informação. Nós tivemos um culto recente aqui, onde falamos de informações privilegiadas. Aquele que só tem acesso quem senta à mesa do rei. Então, quando você ora em outras línguas, você está tendo acesso àquilo que está nas profundezas de Deus. O inimaginável, o propósito, a razão da sua existência, aquilo que Deus programou para você. Então, quando oramos em outras línguas, oramos a Deus e o nosso espírito fala mistério. Continuando lá em 1 Coríntios 14, que é um texto muitas vezes usado para dizer que não é para orar em outras línguas, que é na realidade o que Paulo está fazendo, consertando uma igreja empolgada, que recebeu o batismo do Espírito Santo e não falava mais em português, todo mundo falava só em línguas. E se eu estivesse aqui falando em línguas, você não ia aprender nada, porque você não ia receber. Paulo está trazendo orientação e dizendo: existe momento para cada coisa. Eu falo mais do que todos vocês juntos, mas eu falo na hora certa. Amém? É o que Paulo está dizendo. E ele diz: o que fala em outra língua, 1 Coríntios 14, 4, o que fala em outra língua edifica a quem? A si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Quando eu ensino, profetizo, eu edifico você. Quando eu oro em outras línguas, eu edifico a mim mesmo. Mas se eu não estiver edificado, como eu vou ser inspirado a edificar você? Eu preciso me edificar, receber do Espírito, para como uma bandeja entregar o pão para você. Amém? Então eu edifico a mim mesmo para alcançar o outro. 1 Coríntios 14, 4. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito... 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Diga glória a Deus. Amém? Você pode orar em línguas lendo um livro. Você pode orar em línguas ouvindo música. Você pode orar em línguas lavando louça, dirigindo, porque a sua mente está liberada para fazer qualquer coisa. Amém? Porque a oração em línguas não depende da sua mente. Ela é uma inspiração do próprio Espírito Santo, o sopro dele, para você falar em outra língua. Ok? E 2 Coríntios 4,16 diz: por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior esteja se consumindo, o interior, contudo, se renova dia em dia. Ou seja, revestir, vestir de novo. Não é orar uma única vez e ser cheio, mas é se manter cheio, se revestindo dia após dia. Em qual momento? No que eu quiser ou no que eu puder. Amém? A oração em línguas não depende de um culto, não depende de ministério de música, não depende de chegar alguma coisa, não. A oração em línguas, depois que ela é sua, a língua é concedida, você usa no momento que você quiser. Você pode, é lícito que você separe momentos para ter a sua oração em línguas concentrado diante de Deus. Mas também é lícito que você faça coisas orando em línguas. É lícito que você aproveite o tempo para ter esse relacionamento. O Espírito Santo é um amigo que precisa sentar à mesa, precisa sentar no secreto, precisa de atenção, né, em alguns momentos, mas também é um amigo de toda hora, para todo o tempo, para todo momento. Ele está com você o tempo todo. Nós damos uma atenção exclusiva em alguns momentos no secreto, mas não abrimos mão da presença dele, de ter relacionamento com ele em todo o tempo. Lavando louça, dirigindo, varrendo a casa, trabalhando, no meu caso, na esteira, onde for, a gente vai estar fazendo. Por quê? Porque é nosso. Depois que nós recebemos, nós não vamos abrir mão nisso. Amém? Você pode ficar de pé.
E eu gostaria de pedir a você, que já é batizado no Espírito Santo, que você comece a orar em línguas bem baixinho, para você mesmo, não é para o outro, é para você. Efésios 5, versículo 18 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Há algo que somos nós que decidimos fazer, nos encher do Espírito. E eu gosto de fazer um pensamento: se eu quero me encher do Espírito, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir a taça. Quanto mais eu abrir a taça, mais eu recebo, como um bom funil, amém? Porque muitas vezes a gente está recebendo reto e a gente pode abranger. Erga suas mãos, querido, e entenda que o que vem para você vem do Senhor. Agora, se você está aqui e você não tinha o entendimento dessa palavra, e você ainda não tem o Espírito dentro de você, você não liberou o Espírito Santo para habitar dentro de você, nem sabia que você tinha que fazer isso, mas hoje você entendeu que, reconhecendo Jesus como seu Salvador e seu Senhor, o Espírito vai habitar dentro de você. O Espírito de Deus, que foi separado do homem pelo pecado do mundo, vai habitar dentro de você. Alguém em nosso meio que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Alguém em nosso meio que quer nascer de novo? E assim como foi dito a Nicodemos, ver o reino. Você não sabia que você precisava crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para te salvar. Ele é o teu Salvador e você deseja que Ele seja o teu Senhor. Você está aqui, acena para mim. Hoje é o dia de você sair daqui com o Espírito dentro de você. Quem é aquele que hoje vai nascer de novo? Hoje é noite de salvação, amém? Há algo liberado para você. Essa agenda de Deus marcou com você aqui hoje, para você ter uma mudança de vida, uma transformação de vida. Cadê você, que eu quero orar por você, que precisa hoje ainda nascer de novo? Eu vou estar aqui aguardando você em qualquer momento. Agora, nós vamos aqui agora fazer aquilo que a palavra instrui. Os sinais, eles acompanham a palavra. Se você está aqui nesse lugar e já ora em outras línguas, eu vou pedir a você para criar um ambiente de liberalidade para o Espírito Santo. Você vai orar baixinho para você, amém? O outro do lado não precisa nem ouvir, é baixinho para você, para criar um ambiente. Agora, se você está aqui e você ainda não recebeu o revestimento de poder para andar testemunhando que Jesus Cristo está vivo, corre aqui na frente que eu quero orar por você. Eu quero orar com imposição de mãos e você vai receber o batismo do Espírito Santo, porque é para toda criatura, amém? Eu já declaro sobre a sua vida espírito de ousadia, espírito de ousadia sobre você. Santo Espírito é bem-vindo aqui, amém? Glória a Deus. Querido, deixa eu dizer uma coisa: as coisas do Senhor, elas são atos de coragem. Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de ousadia e intrepidez. Você está aqui, você ouviu a palavra, não coloque as suas expectativas no vaso que vos fala. Não é de mim, não é de mim, mas através de mim, por conta da pregação da palavra, porque a palavra em si só é ungida, você pode receber, amém? A igreja pode erguer as suas mãos e nós vamos aguardar você que está aqui e que ainda não ora em outras línguas e que não tem o batismo do Espírito Santo, e que você pode ter esse acesso a tratar direto com o Espírito de Deus e ser inspirado para andar segundo a sua vontade. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara. Esperança viva, tua presença eu
intercedendo. É impossível que Deus programe algo, reúna pessoas, pregue a palavra e os sinais não acompanhem. Se você está aqui e você está tímido, se você está aqui e você pensa que não é para você, eu repreendo todo pensamento de dúvida agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro que você que está aqui é livre para receber o que você veio buscar. Hoje é dia de salvação e é dia de revestimento de poder. E eu declaro agora todo principado e potestade que se levanta contrário à palavra do Senhor, eu declaro por terra em nome de Jesus. Eu declaro agora livre em nome de Jesus. 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 Você é livre, querido. O diabo não vai reter aquilo que você veio receber hoje nesse lugar. Ele não vai reter, porque ele sabe o poder que isso tem para a sua vida. Se você está aqui e você ainda não orava em outras línguas, saia do seu lugar e venha receber o seu quinhão em nome de Jesus. A igreja intercede em nome de Jesus. E a vergonha disso tua presença. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.